Então, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, naturalmente, primeiro o nosso homenageado, o Raul, as pessoas que me antecederam, e cumprimento-vos a todos. Agradeço à Clara esta brevíssima nota biográfica que talvez balize e rapidamente balize algumas das coisas que eu vou dizer. Eu preparei um texto curto, justamente com a ideia de, vou dizê-lo depois, que este texto seja mais um mote para que outras pessoas, há aqui muitas pessoas que trabalharam com o Raul Iturra, de várias maneiras, e que isso seja, o texto constitua um mote para que algumas dessas pessoas depois, na altura em que abrirmos o debate, possam também intervir. Agradeço o convite da APA para fazer esta conferência, que aceitei com muita honra e com uma única condição: que tivesse lugar no Isqueté, já que esta foi a casa onde Raul Iturra desenvolveu a sua atividade ao longo de mais de 30 anos. Vejo com muito agrado este auditório cheio, ou quase cheio, o que certamente se deve mais à presença do nosso homenageado do que pelo que sobre ele eu poderei dizer. Preparei por isso uma intervenção breve, como se de um mote se tratasse. Tão importante quanto o que tenho para vos dizer será o que muitos de vós, que com ele trabalharam e estão aqui presentes, terão para acrescentar à minha intervenção. Quando recebi o convite por parte da direção da APA para ser orador nesta primeira conferência anual Raul Iturra, foi-me sugerido que o mote para esta primeira conferência seria a antropologia da educação, que supostamente ele teria desenvolvido no nosso país. Correndo o risco de desiludir os meus anfitriões e até mesmo a Assembleia presente, eu vou deixar já claro que não irei, em sentido estrito, desenvolver este tema que me foi inicialmente proposto. A emergência da antropologia da educação no nosso país tem um lastro histórico demasiado grande que se pode fazer remontar, pelo menos, aos escritos de Adolfo Coelho. Traçar essa história no quadro desta conferência e integrar nela o contributo decisivo, certamente, de Raul Iturra seria, asseguro-vos, bastante entediante para vós e certamente aborrecido para o nosso homenageado. Mas, sobretudo, seria injusto para ele, na medida em que um recorte desse tipo, o contributo de Raul Iturra para a antropologia da educação, oblitera ou deixaria na penumbra uma parte significativa do contributo que ele deu à consolidação da antropologia em Portugal. Assim, e embora não pretenda falar em sentido estrito da antropologia da educação, não deixarei de falar de educação, de ensino e de aprendizagem. Temas e termos caros ao nosso homenageado. Em especial, não posso deixar de mencionar o seu decisivo contributo para o ensino da antropologia em Portugal, não apenas no Isqueté, onde desenvolveu a sua atividade como professor, mas em muitas outras instituições do país, universidades, institutos politécnicos, escolas básicas e secundárias, associações, para onde foi convidado a dar cursos, palestras, conferências. Nesta itinerância pelo país, em especial ao longo da década de 90, ele deixou um lastro, criou redes e equipas, inventou projetos. E, escritor prolífico, registou, escreveu, publicou textos. Alguns desses muitos textos, publicados em separatas, livros monográficos, artigos de jornal, em especial a sua longa colaboração para a página da educação, alguns deles reunidos depois em volumes. Através deles é possível avaliar a extensão e a dimensão dessas redes de colaboração que ele nunca se cansa de nomear e mencionar nos seus textos. Por exemplo, um dos livros que está ali, O Caos da Criança, em 3 momentos entre as páginas 18 e 21, o Raul nomeia um rol de pessoas com quem trabalhou, partilhou conferências e discussão e, de modo particular, também orientou. Seria fastidioso nomear todas essas pessoas. Muitas delas estão aqui presentes. Para além desta sua incessante atividade como conferencista e divulgador da antropologia, Raul Iturra orientou um número considerável de pessoas. Mais adiante falarei um pouco mais detalhadamente sobre este trabalho de orientação de teses de doutoramento e da importância que ele tem numa avaliação da contribuição de Iturra
para a formação de antropólogos e antropólogas, neste caso específico para a produção de conhecimento na nossa disciplina, em áreas muito diversas e que vão bem para além da antropologia da educação. O trabalho de pesquisa de Raul Iturra segue, a partir de finais dos anos 80, duas linhas que se foram desenvolvendo em paralelo. Uma mais antiga, já aqui mencionada pelo Fernando Luís, ligada ao seu doutoramento em Cambridge com Jack Coody, liga-se à antropologia económica, matéria que ele lecionou durante todo o tempo da licenciatura pré-Bolonha, onde o Miguel e eu próprio fomos assistentes. E à sua participação, ligada ao seu doutoramento, liga-se à antropologia económica, e à sua participação num grupo de antropólogos e antropólogas de vários países da Europa, sob a égide de Maurice Godelier. Designava-se Groupe de la Transition, sendo que o termo transição tem aqui o significado de processos de transição para o capitalismo. Tratava-se, grosso modo, de estudar a mudança social em contextos rurais e outros, no contexto da Europa. Este é, aliás, um tema que ele já aborda na sua tese de doutoramento, publicada em castelhano, com o título Antropologia Económica de la Galícia Rural. Uma parte significativa das suas primeiras pesquisas em Portugal, desenvolvidas na Beira Alta, terreno que ele nunca deixará, segue essa linha de pesquisa e está plasmada em muitos artigos escritos ao longo dos anos 80 e princípios dos anos 90. Parte significativa deste trabalho está agrupada no volume A Religião como Teoria da Reprodução Social. A cadeira de Antropologia Económica que Raul Iturra ministrava no curso de Antropologia do ISCTE, que muitos de nós aqui presentes frequentámos, começava com o estudo de fontes bíblicas e teologia medieval. Seguia pela análise da filosofia moral escocesa, pelos clássicos da teoria social, com destaque para Durkheim e Marx, os fundamentos da economia clássica e neoclássica, e só depois, já bem no segundo semestre, se chegava à antropologia económica. Iturra defendia, como explicita, aliás, o título do livro, que reúne muito do seu trabalho sobre esta matéria, que a economia deriva da religião e que, para entender o pensamento económico, é necessário entender o processo de laicização a que esse pensamento foi sujeito, em especial via a filosofia moral de Luke e Hume e a sua influência no pai da economia, Adam Smith. Compreende-se assim por que razão, nas suas análises sobre as sociedades camponesas, Iturra concede uma atenção detalhada ao pensamento religioso e aos rituais religiosos. Quando, com Paulo Raposo e Nuno Porto, em 87 e 88, realizámos sob a sua direção o nosso primeiro trabalho de campo, era obrigatório ir à missa todos os domingos e observar cuidadosamente todas as etapas do calendário religioso e litúrgico da aldeia. Mas, precisamente, este projeto de pesquisa iniciado em 1987, mais uma vez numa aldeia da Beira Alta, chamada Vila Ruiva, marca também o início de uma segunda linha de pesquisa centrada nas aprendizagens e nos processos educativos, em especial os que decorrem fora da escola. Essa linha deu origem a uma coleção de livros, dirigida por Raul Iturra, na editora Escher, e depois Fim de Século, designada justamente à aprendizagem para além da escola. O próprio Raul Iturra, Nuno Porto, eu próprio, Ricardo Vieira e muitos outros publicámos nessa coleção. O contexto social e político e as questões que, em virtude desse contexto, informavam estas pesquisas, poderia sintetizar-se muito brevemente nos seguintes pontos. A ideia de um Portugal rural em transição, em final dos anos 80, os debates nacionais, que nessa altura eram bastante acesos em torno das questões do insucesso e do abandono escolar, numa fase justamente em que o ensino público se democratizava e expandia, os desafios que isto colocava para a formação de professores, uma noção que o Raul sempre introduziu, uma perspectiva construtivista sobre educação e aprendizagem, a ideia de aprendizagens para além da escola e a ideia de etnografar saberes e aprendizagens em contexto. Um conjunto alargado de investigadores, uns diretamente orientados por Raul Iturra, outros com os seus próprios grupos de investigação e com os quais Raul Iturra estabeleceu pontes e redes, trabalhavam sobre estes assuntos. Correndo o risco de me esquecer de muitos, fica uma lista provisória: Raul Iturra, Paulo Raposo, Nuno Porto, Amélia Frazão, Berta Nunes, Ricardo Vieira, Telmo Caria, Steven Stoa, Helena Araújo, Luísa Cortesão, Ana Benavente, Teresa Seabra, Darlinda Moreira e outros haverá, perdoem os que esquecerem, lembrem depois. Algumas destas pessoas estão aqui presentes e, se me permitem, como já disse no início, gostaria de convidá-las daqui a pouco a dizer alguma coisa sobre a sua experiência.
Se há algo marca a vida, e a obra e a vida, porque em Raul Iturra, obra e vida vão de mão dada, é o seu interesse pela pedagogia, pelo ensino e pela orientação. Faço um parênteses. Eu esqueci-me de dizer no início, esta conferência foi apresentada sem título, mas eu dei-lhe um título. E o título é Raul Iturra, o pedagogo e o cientista. É importante, porque vou introduzir agora o tema. Portanto, se algo marca a obra e a vida, e em Iturra a obra e a vida vão de mão dada, é o seu interesse pela pedagogia, pelo ensino, pela orientação. Esta preocupação herdou-a, creio eu, do seu contacto com Paulo Freire no Chile. Muito antes de chegar a Portugal e muito antes ainda do seu exílio. Sobre essa experiência de trabalho com Freire, a que dedicarei alguma atenção um pouco mais à frente, Iturra escreveu um texto elucidativo. Na sua prática de ensino em aula, palestra, conferência, e especialmente no trabalho que desenvolvia com os seus orientantes, Iturra foi sempre um feroz opositor do que, à falta de melhor, eu designaria por pedagogia do adivinha o que eu tenho na cabeça. Ao contrário, Iturra sempre se dedicou a escutar o que os outros, os seus alunos e alunas, orientandos e orientandas, o público das suas palestras e conferências, o que toda esta gente tinha ou julgava ter nas suas cabeças. Todos e todas os que assistiram ou participaram em aulas, seminários, palestras, sessões de trabalho, conferências, guardarão na memória a forma, a força e a energia que lhe eram tão peculiares e que ele punha em marcha nessas ocasiões. Sobretudo em palestras e conferências, o Raul raramente falava sentado e não raras vezes saía da mesa, do palco ou do estrado, para deambular no meio do público e interpelar os seus ouvintes, muitas vezes para espanto e até embaraço dos visados. A mesma prática de escuta e de uso de metodologias participativas, como discussões em grupo com adultos e crianças, Iturra transportou para o terreno enquanto pesquisador. E é, a meu ver, este sentido de escuta dos outros e uma ideia muito freiriana de prática maiêutica que explica, em meu entender, a quantidade e diversidade de teses de doutoramento que Raul Iturra orientou. Académicos há que apenas orientam trabalho que esteja dentro das suas linhas de pesquisa ou muito próximas dos seus interesses e curiosidade. Raul Iturra sempre teve uma profunda e genuína curiosidade pela curiosidade e pelos interesses das pessoas com quem trabalhou. O catálogo da biblioteca que a Biblioteca do ISCTE organiza sobre a sua obra, e repare-se onde apenas constam os títulos em depósito na biblioteca, e não inclui muitos outros textos que ele escreveu para outros suportes, inclui 12 livros de sua autoria, organização de 3 volumes, 14 capítulos de livro, 20 artigos de revistas. Mas impressiona o número de teses de doutoramento que orientou. Isso apenas no ISCTE, e muitas haveria, mais em outras instituições, são 18. São 18, mas sabemos que o Raul orientou doutorandos e doutorandas que defenderam as suas teses noutras universidades e até noutros países. Atente-se na variedade de temáticas. Género e antropologia da sexualidade, saúde, ritual e performance, etnobotânica, estudos do mundo rural, antropologia económica, antropologia da educação e etnografias em contexto escolar não escolar, antropologia urbana e etnografias em contexto urbano, antropologia da infância, antropologia dos mídias e da comunicação. Pode dizer-se que Raul Iturra, em virtude da sua concepção muito particular, insisto, freiriana, de entender e desenvolver relações com os seus orientandos e orientandas, contribuiu para o desenvolvimento e consolidação de áreas e sub-áreas da antropologia contemporânea em Portugal. E por isso, se mais não houvesse, devemos-lhe esse tributo. Bem pode estar descansada a APA, que temas e matérias para conferências de Raul Iturra nas próximas décadas não vão faltar. Tal a diversidade de áreas sobre as quais ele apoiou e estimulou os que com ele trabalharam a desenvolver. Para desenvolver ainda mais um pouco estas ideias, eu gostaria de destacar 2 textos que, na minha opinião, definem bem as raízes do seu pensamento e da sua ação enquanto académico e enquanto cidadão. Refiro-me a 2 textos publicados na revista Educação, Sociedade e Cultura, e Culturas, aliás,
revista que ele, aliás, contribuiu para fundar com Steve Stoer, Luísa Cortesão, Helena Araújo, que é atualmente a sua diretora, um grupo da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com quem Raul Iturra manteve uma longa e frutuosa relação, em particular ao longo de todos os anos 90. Os dois textos a que me refiro foram publicados em 1998 no número temático da revista dedicada a Paulo Freire. Um dos textos, publicado na secção Arquivo, contém o facsímile e a transcrição de tradução de uma carta que Paulo Freire escreve a Raul Iturra nos anos 60, princípios dos anos 60. Na breve introdução a essa carta, recebida pouco antes de Raul Iturra partir para Edimburgo, onde fará os seus primeiros estudos em antropologia, Iturra escreve: tínhamos por hábito, Paulo e eu, falarmos às tardes. Nos anos 60, quando ele chegara ao Chile, vindo da prisão, perseguido e enviado para o exílio pela ditadura do seu país, Brasil. O Paulo tinha só uma mania: não permitir que houvesse um gravador à frente dele enquanto falava. Mania fácil de entender. A sua prisão e julgamento eram resultados de fitas gravadas das suas aulas quando tentava democratizar o ensino. Entendo bem. E no parágrafo seguinte, Raul Iturra acrescenta: anos mais tarde, eu ia desenvolver uma mania com as moscas, essas que, na minha visita ao Chile nos anos 70, apareciam depois das minhas idas e vindas entre campo de concentração e prisão domiciliária. Campos e moscas, das quais o Paulo nunca falava porque não sabia, nem eu. Mas sabia de educação, e eu não. Eu era um jovem advogado de 24 anos, com amor a Malinowski e aos diálogos com os estudantes. Ele tinha uma teoria que seduzia e que era capaz de manter os estudantes, hora após hora, sem cansaço. Nesse original, Paulo diz, mas deixemos, por enquanto, aquilo que Paulo Freire disse a Raul Iturra nessa missiva manuscrita. Estamos nos anos 60, finais dos anos 70, e Raul Iturra, jovem advogado, partira para a Escócia para se converter em antropólogo. E, como o próprio afirma, terá sido Paulo Freire a indicar-lhe o caminho, o da escuta do outro, dos outros. No texto em que invoca as memórias do seu contacto com Freire, ele escreve: Paulo Freire tinha a capacidade de virar para dentro da consciência da pessoa a questão que a pessoa colocava. Mas então escreveu Freire a Iturra. Deixo-vos com este excerto. Raul, quanto mais estudamos as relações entre docente e discente na escola, para além de escalonar em qualquer um dos seus níveis, mais podemos perceber que essas relações representam um caráter especial e marcante, essas de serem dissertadas. Os factos são narrados às crianças na escola ou fora da escola. Essas narrações tendem a petrificar-se, a serem mortas nos seus valores ou dimensões empíricas da realidade. Essa relação implica uma pessoa ativa, o narrador, e outro paciente, os ouvintes. Há quase uma enfermidade da narração. Sua característica é principalmente esta: narrar, narrar, sempre narrar. Falar da vida como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, e de algo alheio à experiência dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação, a sua ânsia. O educador aparece como o seu agente, como o seu sujeito, cuja tarefa indeclinável é encher os estudantes dos denteados da sua narração. Conteúdos que são retalhos de realidade, desconcertados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganham significação. A palavra se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação e, assim, melhor será não dizê-la. A narração transforma os educandos em vasilhas. A educação se torna no ato de depositar. É a visão bancária da educação. Fim de citação da carta de Paulo Freire a Raul Iturra, em 62, se não estou em erro. Como não disse no início, intitulei este texto Raul Iturra, o pedagogo e o cientista. Este título glosa, de certo modo, o do famoso livrinho de Max Weber, O Político e o Cientista. O que gostava de salientar
para em breve concluir esta intervenção, é que para Iturra a pedagogia freiriana terá sido uma permanente fonte de inspiração ao longo da sua vida, como académico, professor e cidadão. Uma inspiração que ele transportava para o trabalho de campo, para as aulas, para as sessões de trabalho com as suas equipas de orientantes, para os seus orientantes e orientandas. Tal como Freire, tal como em Freire, esta atitude tem fortes implicações políticas. Ou melhor, é uma atitude política sobre o que deve ser ensinado e como se deve aprender. A obra de Raul Iturra permanecerá, em minha opinião, como fonte de inspiração no presente e no futuro, porque através dela somos constantemente confrontados com a responsabilidade social do intelectual, de que Weber justamente falava, e com a consciência de que o trabalho do cientista social tem simultaneamente uma dimensão académica, a de produção de conhecimento, e uma dimensão política, ou seja, as implicações desse conhecimento nas formas de ver o mundo e de agir no mundo. Numa época em que a educação está invadida por retóricas assentes na ideia de eficiência e mercadorização, o retorno à pedagogia que Iturra nos propõe deverá continuar a inspirar-nos. A mim, pelo menos, tem-me inspirado muito e por isso lhe agradeço.